Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte e sejam sempre bem-vindos. E hoje eu vou trazer para vocês aquelas novidades que vocês adoram. Uma técnica nova, realmente novidade, tá, gente? E eu sei que vocês vão gostar demais. Eu vou ensinar, olha só, a fazer stencil em casa usando um material que vocês nunca viram por aí, olha. Nós vamos usar cartolina para fazer o seu stencil. E nem por isso você não vai poder lavar, porque eu vou ensinar um truque maravilhoso onde você vai impermeabilizar o seu stencil, olha, vai deixar ele super maleável e também lavável, como os stencils de acetato que a gente compra aí no mercado. Então a grande vantagem dessa técnica é que você poderá fazer seus stencils com a figura que você quiser, do tamanho que você quiser, de acordo com o seu projeto, você faz daquele tamanho personalizado para aplicar em vidros, em caixas, em paredes, fazer stencils de parede, enfim, gente, é uma técnica muito fácil, com materiais muito baratos e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então já vão me dizendo aí nos comentários o que vocês estão achando da sugestão de hoje. Não se esqueça de me dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais para a aula de hoje, eles são muito simples e muito fáceis de encontrar. Nós vamos precisar, olha só, cartolina, coisa que todo mundo tem em casa, né? Normalmente, os stencils caseiros que são ensinados por aí, as pessoas falam para usar acetato, mas hoje nós vamos usar a cartolina e eu vou ensinar vocês como deixar essa cartolina totalmente maleável e também lavável. E nós vamos precisar de estilete aí, gente, pode usar desses estiletes simples aqui, ó, desses de construção, né? E você pode também usar desse tipo de estilete, olha, que você encontra em papelaria, tá vendo? Eles são bons para trabalhar porque ele parece uma caneta, né? Bem mais prático do que usar esse outro tipo que a gente acha em loja de material de construção. Mas se você tiver desse, também dá, não tem problema nenhum, pode usar, tá? Eu vou usar esse aqui, que é um estilete desse que a gente encontra fácil em papelarias, tá bom? E a imagem que nós vamos usar, olha só, eu imprimi essa imagem, né? E a grande vantagem dessa técnica é justamente isso, você pode fazer o stencil com a imagem que você desejar. Essa daqui eu imprimi e se eu quisesse fazer maior, menor, aí ficaria do meu gosto, porque muitas vezes a gente vê um stencil, né, quer comprar um stencil e você vai ver ou ele é muito pequeno ou ele é muito grande e com essa técnica você pode ajustar o stencil do tamanho que você desejar e fazer totalmente personalizado. Então se você quiser imprimir como eu fiz aqui, você pode imprimir ou então você pode desenhar aquilo que você quiser fazer o stencil, tá bom? Então eu já recortei aqui, olha, a folha que eu imprimi e um pedaço da cartolina. E eu vou simplesmente, olha, fixar aqui com um pedacinho de fita, que é para essa folha branca onde eu imprimi não ficar movimentando, né? Então eu coloco, olha, um cantinho aqui, é só para não movimentar, tá? Um pedacinho de fita, ou pode colocar um pinguinho de cola, também serve, olha. Tá vendo? E agora que já tá fixado, eu vou começar. Então eu vou colocar a câmera mais perto para que vocês vejam bem os detalhes, porque agora eu vou ensinar várias técnicas para vocês recortarem e ficar um corte perfeito, tá bom? Ah, gente, outra coisa muito importante que eu não falei é recortar sobre uma superfície de corte, né? Ou então você precisa ter uma superfície bem dura, bem firme, né? E que não tenha problema de arranhar com o estilete. Por isso que eu prefiro a superfície de corte, porque ela já foi feita para usar estilete, olha só, e ela não arranha, tá? Então, se você tiver, usa essa superfície de corte, tá? E a primeira dica que eu quero dar para vocês é quando nós recortamos, olha, um objeto redondo. Qual a tendência que a gente tem? É de vir aqui puxando, né, o estilete, fazendo a volta assim com a mão. Isso não é bom, porque nunca fica um corte perfeito, redondinho. Então agora eu vou ensinar para vocês como fazer para recortar
né, motivos assim arredondados. Então você fixa, ó, a ponta do estilete aqui, dá um pequeno recorte e você vai girando o papel, olha. Eu giro o papel, puxo mais um pouquinho, giro o papel e puxo novamente. Então, o que vai movimentando é o papel, não o estilete, ó. O estilete eu só arrasto, tá vendo? Assim, olha, você vai ter um corte perfeito, arredondado, olha. Vai girando. Isso para tudo, viu, gente? Que você queira recortar com estilete, seja algo arredondado, você usa essa técnica, ó. Você vai rodando. E assim não tem problema nenhum de ficar aquele recorte mal feito, né? E pronto, gente. Olha. Vou tirar aqui a bolinha, ó. Se tiver mais algum pedacinho que não recortou, você dá mais uma reforçada, que às vezes fica algum pontinho, né? Que não retirou. Olha só, tá vendo? Fica um corte perfeito, redondinho, né? Sem problema nenhum. E agora os demais eu vou fazer a mesma coisa, olha. Aqui que é um corte mais reto, eu puxo. Do outro lado também eu puxo, olha. E aqui onde é o arredondado, aí eu vou fazendo a mesma coisa, vou girando. E pronto, ó. Agora é só destacar também. Com um pontinho aqui, você vem e acerta. Pronto, gente, tá vendo? Ó, já recortei mais um, tá? E assim eu vou fazendo em todos, né? Com essa mesma técnica, até retirar todas as partes aqui do meu stencil. Como já tá ficando lindo, né, gente? Muito bacana e bem fácil de fazer, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem direitinho. Vocês estão vendo, gente? Eu sempre uso esse dedo aqui, ó, pra esticar bem o papel, que é bastante importante. Aí, quando eu dou a puxada aqui, não tem problema nenhum de enrugar. Olha. Pronto, gente, olha só, agora que eu já recortei tudo, né? Aí, a primeira parte do nosso stencil já está pronta. Olha, eu vou retirar aqui. Cortar melhor. Ó, se ficar alguma pontinha assim, aí você vem com uma tesoura e acerta, que às vezes na hora de recortar fica, né? Mas é bem fácil, ó, de retirar. Cortar com a tesourinha, é super fácil, tá? E olha só, tá vendo, gente? Aqui nosso molde já tá vazado, já tá prontinho para usar. Então, o que que eu vou ensinar para vocês agora? Como deixar esse stencil impermeável de maneira que você possa lavar, porque isso aqui é um papel, né, gente? Então, agora eu vou ensinar um truque para vocês muito fácil, onde nós vamos deixar esse papel como se fosse um acetato.
ele vai ficar plastificado, aí você pode usar o seu stencil e lavar várias vezes e usar como o stencil comum, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Bem, gente, agora para deixarmos, olha, o nosso stencil, né, feito com papel totalmente impermeável e lavável, é muito fácil. Então, primeiramente, olha, eu vou colocar aqui embaixo um pedaço de plástico. Eu tô usando esse pedaço de acetato, mas pode ser um saquinho plástico comum, qualquer plástico, tá? E vou pegar e colocar um pouco, olha, de óleo mineral. Aí você pode usar o óleo que você tiver, tá, gente? Pode ser óleo de bebê, óleo Johnson, óleo de amêndoa, enfim. Importante que seja óleo, né? Eu vou passar agora um pouco aqui no acetato, no plástico. E vou colocar, né, sobre ele o stencil. Olha, coloca aqui sobre o óleo. E coloco mais um pouquinho de óleo aqui no algodão e passo também sobre o papel. Tá? Essa fase é muito importante, gente, porque é isso que vai garantir, né, que o nosso stencil fique maleável e impermeável. Olha, passa bastante óleo, tá? Nessas partes menores aqui no meio, você também passa. Besunta bem com óleo. Passa aqui desse lado e passa também no lado de trás. E pronto, gente. Agora, enquanto o óleo vai penetrando bem aqui nas fibras do papel, eu vou ensinar uma misturinha, que é o truque dessa técnica para nós deixarmos impermeável. Então, o que nós vamos usar nessa misturinha? Vamos usar, olha, cola de silicone e álcool. Hoje eu vou usar o álcool 70, tá bom? E a mistura é mais ou menos de 1 por 1, tá? Você faz de olho, porque é importante que fique uma mistura não muito grossa. Então, vou colocar aqui um pouquinho no copo, ó, da cola de silicone. Olha só, coloquei mais ou menos 1 colher, né? E vou colocar um pouquinho de álcool. Mais ou menos a mesma proporção de álcool. Não foi muito. Pronto. E agora é só misturar bem. Tá? Não precisa ficar uma mistura muito grossa, mas também não muito rala, né? E essa misturinha aqui é incrível, gente. Vocês vão ver que ela misturada com óleo vai fazer esse stencil ficar muito maleável e impermeável. E eu sei que muita gente pode me perguntar, Ingrid, mas eu não posso usar no lugar dessa misturinha goma laca, verniz, verniz caseiro. Enfim, gente, eu já testei tudo. O que ficou melhor, o que deu resultado melhor foi essa misturinha. Então, se você quiser usar outra coisa, até pode. Mas eu não garanto que com o tempo, né, ela não vai trincar ou mesmo a água penetrar. Agora, com essa misturinha aqui que eu tô ensinando, gente, fica ótimo. Olha, tá vendo? Ó, fica como se fosse um verniz mais ralo, né? E aqui já tá pronto para nós passarmos aqui no nosso stencil. Muito fácil, né, gente? Aí eu vou aproveitar, vou colocar até dentro desse vidrinho aqui, porque depois você pode guardar, tá? Você pode guardar e usar outras vezes. Então, eu vou colocar aqui dentro. Porque como eu não vou usar tudo, aí num próximo trabalho eu vou usar de novo. E essa misturinha aqui é um ótimo impermeabilizante, né? Para qualquer outra coisa que você esteja fazendo, você pode aproveitar, tá? E pronto, agora eu vou deixar penetrar só um pouquinho mais esse óleo aqui e já eu volto para mostrar a próxima etapa. E pronto, gente, olha, agora que o óleo já penetrou um pouco aqui no papel, eu venho simplesmente aqui com a minha misturinha e passo, né, sobre ele. É importante que tenha óleo aqui ainda na parte de baixo, aqui no plástico, que isso vai fazer com que esse verniz que eu vou passar não preencha aqui a parte que eu recortei. Então, é importante você continuar deixando o óleo na parte de baixo, olha. E agora eu passo uma camada sobre tudo, né? Inclusive nesses detalhes aqui do meio, ó. Desse nosso verniz aqui,
que vai impermeabilizar e deixar super maleável o nosso stencil. Aí você pode usar, lavar, que não tem problema nenhum. Olha só, gente. E seca muito rápido, viu? Como é a base de álcool, daqui a pouco já estará bem seco aqui essa mistura. Muito fácil, né? Eu vou deixar secar aqui, depois eu vou virar do outro lado, passar no outro lado também. E daqui a pouco eu já mostro o resultado final para vocês. E esse pincel que eu usei para passar, eu vou limpar com o álcool 70, tá bom? E olha só, gente, que maravilha. Olha, já secou, olha como ele ficou super maleável. Olha o brilho dele, parece um acetato mesmo, né? O plástico. E totalmente lavável. O melhor dessa técnica, né, gente? Você faz o stencil do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser. Para quem trabalha com stencil de parede, isso aqui é ótimo, porque você pode adaptar seu stencil de acordo com o seu projeto e também economizar muito, porque o stencil, principalmente esses de parede, são muito caros. E olha, gente, eu coloquei água aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, como um pedaço de cartolina virou um plástico. Olha só, olha. Pode esfregar, ó, à vontade, deixar de molho na água, olha. Tá vendo? Ó, ele continua totalmente plastificado. Ó, passa um paninho, ó, e tá novo e bem maleável para você usar nos seus projetos. Muito bacana, né, gente? Isso aqui é uma excelente economia e principalmente, né, a possibilidade de nós fazermos os nossos stencils de acordo com o nosso projeto, com o nosso gosto. Gostaram, gente, da sugestão de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica é uma técnica nova, né? Uma técnica inédita, porque como eu falei, a maioria ensina a fazer o stencil com acetato, mas vocês viram que recortar a cartolina é bem mais fácil e muito mais barato, tá bom? Então, se você gostou, já me diz aí nos comentários o que você achou da técnica. Não deixa de me dar aquele joinha, compartilhe esse vídeo, também se inscreve no canal, tá bom? Tchau, gente, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.